pessoal, tudo bem? No vídeo da semana passada, nós falamos sobre os governos, como ficou o governo a nível nacional, a presidência da República, após 1985, ou seja, depois do final da ditadura civil-militar aqui no Brasil. Nós vimos quais ações esses governos tomaram, quais as consequências dessas ações e quais os impactos delas na vida do povo brasileiro. Nós estudamos até o ano de 1994, quando quem estava na presidência era Itamar Franco. Mas nesse ano, então, aconteceram novas eleições. Quem será que foi eleito para a presidência da República e queria assumir então o cargo em 1995? E o que será que vai acontecer depois dessa data? Esse é o assunto para o vídeo dessa semana. Então, quem assume a presidência da República do Brasil em 1995 é Fernando Henrique Cardoso, ou FHC. Ele vai ser então o presidente da República nesse período. E no governo dele, nós tivemos então algumas mudanças com relação aos anteriores. Uma das propostas dos projetos dele, que foi a privatização de algumas empresas. Setores que antes pertenciam ao governo, que era o governo que controlava, que era o Estado que controlava. Ele tentou então diminuir esse controle e fazer com que outras pessoas que não tivessem nada a ver com o governo fossem responsáveis então por aquelas empresas. Isso aconteceu então com empresas na área da siderurgia, ferroviária, rodoviária, também empresas de telefonia e empresas responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica. Eram empresas que antes pertenciam ao governo, mas que foram vendidas e começaram a ser cuidadas por outras pessoas. Fernando Henrique Cardoso também abriu o caminho para que empresas estrangeiras, empresas de fora, se instalassem então no Brasil, numa tentativa de modernizar a indústria brasileira. Para melhorar a economia do país, ele também aumentou impostos e cortou alguns gastos públicos, como com educação e com saúde. E o resultado da vinda de empresas de fora aqui para o Brasil vai fazer com que empresas que já existiam aqui começassem a não produzir como produziam antes. Vai gerar desemprego e, ao contrário de alcançar o objetivo de que a indústria nacional, a indústria brasileira se desenvolvesse, as empresas, então, que aqui já existiam, não vão se desenvolver e não vão surgir também muitas empresas novas, então, nesse período aqui no Brasil. Em 1999, Fernando Henrique Cardoso vai ser reeleito. Ele vai ser presidente da República pela segunda vez, o que antes não era possível, mas através de uma emenda, através de uma adição ali à Constituição da República, ele pôde, então, se reeleger e foi eleito novamente presidente da República e ficará no cargo por mais 4 anos. Nesse segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, a economia brasileira não se desenvolveu muito. O plano real, a moeda real, ainda estava valendo e não vai parar de valer em momento algum, tanto que nós utilizamos essa moeda até hoje, mas a economia não vai crescer. Como a economia não cresceu, a taxa de desemprego continuou muito alta e a população pobre. Então ele criou ali vários programas a fim de ajudar a população. Programas como Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás. O Bolsa Escola, ele até que obteve um resultado muito importante. Afinal, para ganhar o auxílio, as crianças deveriam ir à escola. Então, nesse período, a taxa de crianças que estavam matriculadas e frequentavam as escolas aumentou bastante. Em 2002, ocorreram novas eleições e Luiz Inácio Lula da Silva assume a presidência da República, então, em 2003. No seu governo, todos aqueles auxílios que foram criados por Fernando Henrique Cardoso vão continuar existindo, só que agora eles vão ser reduzidos e vão se tornar um único auxílio,
que é o que a gente conhece, o Bolsa Família. Além do Bolsa Família, junto com o auxílio do Bolsa Família, vai ser criado então o programa Fome Zero, com o incentivo então de levar uma alimentação básica e saudável para toda a população, em especial para aqueles que antes não tinham acesso a isso. Em 2006 aconteceram novas eleições e quem assume a presidência então? Lula. Ele vai continuar então no governo, na presidência, por mais 4 anos. Nesse governo, então, nesse segundo mandato, o objetivo dele vai ser melhorar a economia do país. O que, se analisarmos os dados, conseguimos ver que realmente aconteceu nos anos seguintes à eleição. Neste governo foi criado, então, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que buscava, então, melhorar a estrutura do Brasil, melhorar coisas como saneamento básico, que é o que leva água e esgoto para a população, e também novos projetos para a urbanização do país. Nesse período, a taxa de desemprego também permaneceu em queda. E os níveis relacionados à educação, as pessoas que tinham acesso à educação, à escola, que já estavam subindo desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, vai continuar subindo, então, neste segundo mandato do presidente Lula. Foi criado também o ProUni, Programa Universidade para Todos, que oferecia, então, bolsas em universidades destinadas a jovens, então, com baixa renda. Em 2010, nós temos, então, novas eleições. E quem será que assumiu a presidência em 2011? Dilma Rousseff, a primeira mulher a se tornar presidente da República Brasileira. No governo dela, houve então uma continuidade de todos aqueles programas de auxílio à população que já haviam sido iniciados no governo do presidente Lula. As taxas de desemprego também continuaram caindo e o salário mínimo aumentou nesse período. O salário mínimo, então, é ali aquele marco, aquilo que representa o mínimo que um trabalhador assalariado pode receber. Dependendo da quantidade de horas que ele trabalha, ele tem que receber pelo menos aquilo. Ele pode ganhar a mais? Pode, às vezes ele fez uma faculdade, um curso técnico profissionalizante, ele pode sim ganhar a mais. Mas pelo menos aquele tanto ali do salário mínimo, ele tem que ganhar. Ou seja, aumentou o salário mínimo. Então, os trabalhadores brasileiros iriam ganhar um pouquinho mais. Porém, Dilma não conseguiu o apoio político necessário para dar o andamento, dar a continuidade aos projetos políticos. E a economia do país começou a cair novamente. E em 2013 nós temos algumas coisas bem importantes de serem lembradas. A economia caiu. E quando a economia cai, quem tem que pagar para que essa economia melhore? A população. Então, nesse ano, em 2013, o preço das passagens de ônibus subiram muito. E se iniciaram, então, protestos da população contra esse aumento abusivo das passagens de ônibus. E não foi uma única manifestação, não. Grandes números de protestos se iniciaram em todo o país. E além dessa questão do aumento das passagens, havia também denúncias de corrupção. Somadas então ao fato de que a Copa das Confederações, organizada pela FIFA, ocorreu no Brasil em 2013. O país estava em crise, não havia então o dinheiro suficiente para bancar com as contas públicas e ao mesmo tempo se estava investindo para a Copa do Mundo, que ocorreu no Brasil em 2014. Isso fez com que a população ficasse muito brava. Em 2014, também foi descoberta pela Polícia Federal a tão falada nos jornais Operação Lava Jato, que envolvia então o nome de diversas pessoas, algumas relacionadas ao governo, tanto contra ou a favor da Dilma, mas que estavam ligadas então à lavagem e ao desvio de dinheiro. Em 2014, também ocorrem novas eleições para presidente da República. Dilma é então reeleita e assume então seu segundo mandato em janeiro de 2015. Mas o fato de que as promessas que diziam que a economia iria melhorar e, ao contrário disso, o preço das coisas só estava aumentando por conta da inflação,
a população começou a ficar muito descontente com o governo dela. E foi aberto, então, um processo de impeachment, assim como aconteceu com Collor. Além da questão das promessas e da economia que estava em crise, esse processo de impeachment também estava baseado, então, nas acusações, denúncias sobre corrupção. Em 31 de agosto de 2016, Dilma Rousseff é então tirada do governo, ocorre o impeachment e quem assume a presidência a partir de então é seu vice, Michel Temer, que irá assumir então o cargo até que ocorram novas eleições no final de 2018. No governo de Temer, então, a economia e o desemprego pioraram. E os direitos dos trabalhadores, aqueles direitos que nós temos, alguns desses direitos foram tirados através de reformas nas leis trabalhistas. E as denúncias sobre corrupção continuaram crescendo. Em 2018, então, ocorrem novas eleições. Quem assume a presidência da República em 1º de janeiro de 2019 é Jair Messias Bolsonaro, o presidente, então, que está no governo nos dias atuais. Mas esse tema será assunto para um próximo vídeo. Quem sabe daqui a alguns anos nós não podemos falar melhor sobre as coisas que estão acontecendo agora. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo, sobre as coisas que aconteceram, como aconteceram, quer que eu explique melhor? Deixa aqui nos comentários, que eu posso estar respondendo no próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, de se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações para não perder o vídeo da semana que vem. Compartilha com seus amigos também para dar uma ajuda, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!